Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos conhecer a Cristo, compreender quem Ele é, compreender não na nossa perspectiva e entendimento, mas na expressão exata de quem Ele é. Pois Cristo é o resplendor da glória de Deus e expressão exata de Deus. Temos que entender nessa perspectiva e compreendermos para que possamos viver a vontade do Pai. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, o autor escreve sobre isso. Diz assim ele, referindo a Cristo: é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, falando acerca do Pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Precisamos entender que Jesus é essa expressão do resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Se entendermos isso, se compreendermos isso e irmos um pouco além, entendermos o propósito de Deus, compreenderemos o nosso papel neste mundo e compreenderemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos que entender isso. Se não entendermos, o que vamos viver, na realidade, é uma religiosidade. Falaremos do que não ouvimos, falaremos do que não experimentamos, falaremos do que não vivemos. Não se trata disso. Se trata de viver, de expressar e de manifestar Deus ao mundo. Revelar sua glória, revelar sua vontade, manifestar seu querer. Que a gente possa compreender essas coisas. Pois só assim viveremos o querer do Pai. Quando Ele nos chamou, nos resgatou, purificou-nos de todo o pecado e nos apresentou diante do Pai, nos reconciliando com Ele. Quando o nosso espírito é vivificado, nascemos de novo, nós precisamos entender que somos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Nós somos inseridos na família, colocados na família de Deus. Somos como pedras vivas do templo que Deus está construindo. Qual é o propósito da igreja, deste templo, do corpo de Cristo, da sua noiva? Revelar Deus, o Pai, ao mundo. Não se trata de conhecer e de apresentar a entidade, o divino, o poderoso Deus, mas revelar o Pai ao mundo, manifestar a plenitude de quem Ele é, revelar o resplendor da sua glória, fazer a glória de Deus conhecida em todo o mundo. Como fazemos isso? Nos submetendo à vontade de nosso Deus, de nosso Senhor e de nosso Pai, para cumprir o seu desejo, buscando conhecer a sua vontade e vivermos neste mundo como filhos, fazendo e sendo imitadores de Cristo, fazendo o que Ele fez, imitando-o em todas as coisas. Pois Ele foi a expressão exata do ser, do Criador, neste mundo entre os homens. Por isso, nosso papel como família de Deus, como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, é revelar Deus ao mundo. Não é nosso objetivo nem manifestar poder de Deus, embora isto aconteça, não é o nosso propósito final. Não é o nosso propósito prestar um culto ao ente divino que, se fizermos tudo conforme agrada, Ele irá atender os nossos desejos. Não é este o propósito. E não é o propósito da nossa vida simplesmente nos reunirmos aos domingos ou qualquer outro dia para prestar um serviço a Deus achando que isso é suficiente. Não é. Nosso propósito de vida é revelarmos Deus ao mundo, sermos imitadores, seus imitadores neste mundo, manifestando sua graça, sendo a expressão viva da graça de Deus, a revelação visível do Deus invisível. Jesus nos salvou, nos resgatou, nos conduziu ao Pai para isso. Para sermos imitadores de Deus, para agirmos como Ele neste mundo e falarmos da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Mas precisamos fazer isso com autoridade, é o que nós temos que entender, pois recebemos.
E fazer com autoridade implica em viver conforme as palavras que proferimos, ou, na realidade, as palavras que proferimos irão confirmar através da maneira como nós vivemos neste mundo. Nosso propósito de vida é revelarmos o Pai, nada mais, nada menos do que isso. Manifestar, ser a expressão visível do reino de Deus neste mundo. Fazer a vontade do Pai real e visível neste mundo. Que a gente possa entender isso, que possamos compreender essa vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade. Para a glória do Pai, para louvor do seu nome, para a glória do Filho. Que a gente possa, como filho, como servos, submeter a essa vontade e honrar o nosso Senhor, obedecendo os seus mandamentos, vivendo como Ele, amando uns aos outros, como Ele amou. Fazendo da nossa vida uma oferta em favor dos outros, um sacrifício, como Ele. Para que possam conhecer o Pai, compreender a sua vontade e, assim, ensinar outros a viver da mesma maneira. Que a gente cresça, amadureça e seja a expressão viva deste Deus invisível. Para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Para que você seja a expressão do Deus invisível. Não no isolacionismo, mas no viver em comunhão uns com os outros. Comunhão com a família de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.